Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós temos aí uma infelicidade, para a gente comentar em termos de provas de atualidades, de possível tema de prova de atualidades e de redação, que é a morte do Stephen Hawking, talvez um dos maiores pensadores da física e da astronomia contemporânea, desde Albert Einstein. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho da vida do Stephen Hawking. Primeiro é preciso a gente lembrar que o Stephen Hawking ele tem uma formação dupla, primeiro em física, e depois em astrofísica, astronomia e astrofísica, no seu pós-doutorado. Mas o ponto-chave do Stephen Hawking é, na realidade, duas questões. A primeira delas é que talvez ele seja o mais importante pensador da física e da astrofísica do mundo contemporâneo depois de Albert Einstein. Inclusive, durante a sua carreira, ele vai fazer um sério questionamento de parte dos pressupostos do próprio pensamento do Albert Einstein. Ele faz um questionamento, por exemplo, a respeito da teoria da relatividade. Depois ele avança de maneira muito significativa para tentar entender a existência dos buracos negros. E mais recentemente, já mais próximo do final da vida dele, ele faz uma revisão do seu próprio entendimento a respeito dos buracos negros. E, portanto, a obra dele é considerada uma obra sólida de um pensador crônico que contribuiu de maneira muito significativa para tentarmos entender uma parte do espaço físico que nos rodeia. E, portanto, ele é um dos maiores pensadores contemporâneos na área de física, astrofísica e astronomia de uma maneira geral. Uma segunda questão, e eu vou colocar, na verdade, 3 questões sobre a vida dele. Uma segunda grande questão do Stephen Hawking é que ele vai propor, abre aspas, uma certa popularização da ciência. Durante muito tempo, e para muito boa parte da população mundial e brasileira também, a ciência é algo do outro mundo, é algo para os acadêmicos, é algo para os pensadores, é algo que está para além do alcance da imensa maioria da população. Num certo sentido, óbvio, que a ciência avançada pela qual Stephen Hawking trabalhava, de fato, muitas vezes, se apresenta como inacessível para pessoas que não tenham a prática profissional da física, astrofísica, astronomia, que não se interessa por esse conjunto de assuntos, mas que admira a formulação de pensamento. Então, em parte, o senso comum de que a ciência, de que o conhecimento avançado é algo para a academia, é algo para os acadêmicos, pensadores, professores, é algo para os pesquisadores e que isso está muito além da compreensão da imensa maioria da população, parcialmente é verdadeiro. Parte desse conhecimento não é do interesse, muitas vezes está além de uma simples compreensão de senso comum da imensa maioria da população. Porém, o Stephen Hawking, e eu compartilho dessa ideia dele, de que a ciência não pode ser endeusada em si mesma. A ciência é apenas um esforço cada vez mais coletivo, mas também individual, para tentar compreender como o mundo se apresenta, como o mundo é, como o mundo foi. Possivelmente prospectando como que o mundo será. É a busca da verdade, é a busca da essência, é a busca da existência daquilo que é. Isso é ciência. E, portanto, é algo compartilhado, em certa medida, por todos nós seres humanos. Todos nós, em maior ou menor medida, queremos entender a realidade que nos cerca. Não somente a realidade sob o ponto de vista físico, mas também a realidade social, a realidade econômica, a realidade psicológica, psiquiátrica, afetiva. Muitos se dedicam ao estudo da espiritualidade humana
E o que diferencia o pensamento científico, né, do senso comum é basicamente o seu método, né, historicamente consagrado na ideia de que eu tenho uma tese, eu formulo uma antítese, né, e daí eu tento extrair uma síntese. O pensamento, portanto, ele é mutante ao longo do tempo. A gente vai o tempo inteiro tentando compreender a realidade e muitas vezes chegando a compreensões diferenciadas daquilo que nós tínhamos no passado. Só para lembrar, durante o período medieval, nós acreditávamos, por exemplo, em grande parte, que a Terra era plana. De que na realidade... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muito orgulho, peço licença para vocês aí para apresentar o nosso módulo Nossa Isolada do professor Alex Mendes, né? O professor Alex Mendes, professor que dá lá concursos há 4 anos, nosso professor titular de atualidades. E o professor Alex Mendes, né, com a lá concurso, nós temos um programa de atualidades. Professor, como é que funciona isso, né? Rapaz, é todo mês, né? Todo mês, pelo menos uma vez ou 2 vezes por mês, o professor Alex Mendes separa todos aqueles assuntos importantes daquele mês que podem ser objeto de prova e faz e monta, elabora aulas de atualidades para você. Com certeza, gente. Então, é um programa que regular, tá? É um programa regular de atualidades. Então, este nosso curso de atualidades, tá certo? Com o professor Alex Mendes, ele está sempre em constante gravação. Por exemplo, né, quando teve lá, o professor tinha gravado uma semana, aí na outra semana teve a notícia e a efetivação, né, da prisão do Lula. O que aconteceu? O professor Alex Mendes, na outra semana mesmo, né, ele já providenciou a aula e já atualizou o curso de atualidades, né? Este curso, o investimento é de apenas R$50. Prazo de acesso são de 90 dias, né? Carga horária, neste momento, de 7 horas, né? Quantidade de aula, 18. Mas, é claro, durante 90 dias, essa quantidade de aulas e a carga horária vai aumentar ainda mais, né? Então, convido vocês aí a acertarem todas as questões de atualidades com o nosso super módulo de atualidades com o professor Alex Mendes, né? Forte abraço, fique com Deus, espero vocês. Tchau. Clique like.